E no Papo em Quatro Estilos de hoje, você não pode perder o grande amigo, professor Vicente Cândido, professor universitário e que já desenvolveu diversos cursos na formação profissional. Então agora com vocês, professor e amigo Vicente Cândido, no Papo em Quatro Estilos. Fala, pessoal do Papo em Quatro Estilos! Mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado pela sua participação. E hoje, mais um convidado, um professor que eu tive a honra de trabalhar numa das grandes universidades aqui no Brasil, que justamente o professor Vicente Cândido. Meu querido, muito obrigado por você estar aqui, por dispor do seu tempo para falar com todos nós e também aqueles que nos escutam pelo podcast. Gostaria de te agradecer mais uma vez e que você colocasse quem é o professor Vicente Cândido, para quem não o conhece, que já trabalha com tecnologia há um bom tempo. Por favor, as suas palavras. Bom dia, boa tarde, professora Lê. Né? Boa tarde, bom dia para quem, dependendo de que horário que estarão dependendo, acessando. Tá tudo tranquilo. Bom, estamos aqui, então, eu, Vicente Cândido, atuando em tecnologia educacional desde que eu me conheço como professor, lá nos anos 90. Então, a gente tinha que... Nós não tínhamos recursos e não sabíamos o que fazer com os recursos. Quando tinha. E hoje nós temos inúmeros recursos e eu ainda acredito, que muita coisa a gente não sabe o que fazer. Então, eu atuo há mais de 25 anos com essa área, né? Quer dizer, dos anos 90 para cá, um pouco mais, né? Uhum. Uns 30 já. Uns 30 não parece, já, né? Olha aí, ó. 30 anos. Não parece, né? Mas eu sempre busquei levar a tecnologia de forma crítica para os alunos de todos os segmentos. Eu dei aula para o infantil, Fundi 1, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ensino superior, graduação, pós-graduação, né? E hoje eu faço assessoria, né? Eu faço assessoria e consultoria para a Secretaria Municipal de Educação e Agricultura aqui da cidade onde eu moro atualmente, aqui em Uma, no Piauí, né? Eu sou de São Paulo, né? Fiz muita formação em São Paulo e agora eu tenho feito algumas formações aqui na Secretaria Municipal. Então, as escolas, na medida do tempo que elas dispõem, elas me chamam, então eu vou lá e faço essa formação específica sobre um aplicativo, ou sobre vários, ou sobre uma discussão, né? E hoje também o tema que está sendo bastante discutido nas escolas, inclusive, eu tive a oportunidade, Ale, de fazer uma palestra para uma escola de São Vicente. Então, a gente fez uma palestra para a escola de São Vicente, falando sobre educação midiática. Midiática, isso é legal. E cuidando para não espalhar a desinformação. Então, é um tema que eu estou estudando, né? Estou fazendo uma formação, inclusive, para poder levar isso não só no meu currículo, mas também para as escolas de todo o Brasil. Bacana. Porque realizado online, a gente tem, né, outra realidade. Então, de onde eu tiver, eu posso fazer isso. Então, pessoal, esse é o Vicente. Legal, esse é o professor Vicente, é isso aí. Pessoal, é o seguinte, o professor Vicente, ele participou, foi um grande profissional que participou do meu livro, Manual de Educação e Ensino, vou colocar ele aqui para vocês, tá bom? Participou de 2 capítulos, né, professor? Um foi a Educação Escolar, capítulo 9, e o outro, Educação e Tecnologia, o capítulo 19, né? E exatamente, justamente falando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da tecnologia, sobre educação, que é bem bacana, tivemos, né, ou passamos por uma fase pandêmica em que grande parte da população teve que se reinventar através da mídia. Todos tinham o aparelho celular, um notebook,
Mas houve uma reinvenção do modo de se falar, do modo de se comunicar, enfim, foi uma mudança muito brusca, né? E já em 2015, o professor Vicente, ele já verificava que a tecnologia estaria cada vez mais presente na vida das pessoas e principalmente na questão escolar. Louco, isso em 2015 está registrado no livro, isso aqui está registrado. Vicente, me fala o seguinte, meu querido, o que você acredita, né? O que você vem a falar um pouquinho sobre essa tecnologia, sobre essa mudança? Veio de uma hora para outra, em poucos dias, muitos tiveram que se readaptar. O que você fala sobre essa tecnologia? Ela veio para ficar? Volta, não volta? Como é que funciona aí a sua visão como especialista? Então, Ale, é interessante isso, né? Com a pandemia, eu estava no início da pandemia, lá em março de 2020, né? Março de 2020. Exato. Eu estava atuando num colégio aí em São Paulo, e eu num colégio com 1.000 alunos. Olha aí. Então, o que aconteceu? Quando surgiu a questão da pandemia, de ter que fechar a escola, a gente fazer o trabalho remoto, foi um trabalho louco, né? E eu, como responsável por tecnologia educacional, eu tive que pensar toque de caixa na solução. Eu acho que isso deu bastante, foi um exemplo para eu poder praticar bastante tudo que eu tinha estudado até então. Certo. Então, o que nós fizemos? A diretora do colégio, ela deu férias para os professores lá em finalzinho de março, né? E fechou a escola e eu fiquei pensando. Então, o que nós fizemos? Reconfiguramos uma escola toda online, né? Então, a gente usou os recursos do Google, né? O Google for Education, a gente utilizou. E aí eu criei os 1.000 logins de alunos, pais, professores, a gente preparou todo o ambiente, foi a toque de caixa. O que aconteceu é que nós mantivemos, né, os 30 dias de férias do professor, serviu para a gente iniciar as lives, a cultura das lives lá atrás, live com pais, live com professores, e depois com alunos, e o ensino remoto propriamente, que no colégio nós mantivemos o horário de aulas normais, então começava às 7, tinha intervalo, 50 minutos, aquela coisa toda. Claro. Né? Então, a gente conseguiu manter uma escola remota, né? Na fase mais crítica. Né? O que eu vejo disso? Né? Que o professor ele consegue se adaptar. Né? Só que a gente sabe, né, Ale, que a gente tem aquela questão de correção de prova, aquela dinâmica que a gente já sempre teve. E o professor sempre deixa um pouco as coisas meio em cima da hora e, às vezes, o prazo também é muito apertado. Isso aconteceu a mesma coisa com a tecnologia. O prazo estava apertado, o professor teve que se virar e o que eu vi, eu me surpreendi muito, os professores se adaptaram muito bem. Eu tinha professoras de 30 anos de colégio, né? Um colégio antigo, tradicional lá de São Paulo, e professoras de 30 anos que não sabiam editar um texto no Word. Olha, e ela começou a usar o Zoom, começou a usar o Meet posteriormente, e a aula dela, né, deixou de ser aquela aula tradicional. Ela conseguiu fazer uma aula interativa no Zoom. Mas isso é graças a, assim, lives semanais, aplicativos, enfim, a gente foi batalhando. Então, o professor teve que correr atrás, e você já deve ter ouvido falar isso. Nós evoluímos 30 anos em meses, né? Exatamente. 5, 6 meses a gente evoluiu. E é bacana, tem um parágrafo aqui do seu capítulo que fala assim, ó, as facilidades de importação permitiram que as pessoas trouxessem de outros países equipamentos de natureza tecnológica, né? Com preços e taxas de impostos relativamente altas, né? Na atualidade, vê-se um computador em cada esquina, né? Em qualquer ambiente. E aí você fala justamente da importância
que a tecnologia ela leva à escola e ao profissional, né? Como que você identifica essa relação do modo telepresencial, do EAD, professor? É algo realmente positivo? Como que os professores se sentem nisso? Porque se adequar a um processo é uma coisa, mas como que eles se sentem nisso? Você, como um professor com grande experiência nessa área. O professor, Ale, ele tinha muita resistência ao EAD, ao ensino à distância propriamente, né? Correto. Então, as instituições tinham reservas com relação aos cursos na modalidade EAD, né? E eles preferiam o modo presencial, tradicional, né? Só que nós tivemos uma novidade, né, na pandemia, que foi o ensino remoto, que é diferente do EAD. Okay. Ele traz recursos presenciais, semipresenciais e recursos de EAD também, de plataforma, onde ficam todos os recursos ficam depositados lá, o aluno acessa, enfim, prazos. Então, teve uma mistura. O ensino remoto é uma mistura do presencial, semipresencial e o EAD. Então, eu vejo com bastante positividade. Eu acredito que agora o boom de cursos EAD, né, ele já se deu. Então, hoje, todo mundo vai querer frequentar o EAD. Certo. Só me preocupa que o EAD, né, ele sempre exigiu muito do participante, do aluno e do professor, né? Eu tive a oportunidade de ministrar aulas também em EAD no Senac, São Paulo, e os alunos, eles precisam ser puxados a trabalhar, né? Então, eu acredito que nós vamos ter uma evolução no ensino à distância agora, nós vamos ter mais frequência no curso à distância, e eu vejo que o curso presencial, ele vai ser menos frequentado, ele vai continuar existindo, ele precisa ser, mas eu acredito que o EAD e as disciplinas EAD serão mais focadas pelo estudante agora. Certo. Não sei se você vê dessa forma também. Não, bacana. Eu vejo dessa maneira também, Vicente, é algo bem bacana, né, de ser analisado, de ser visto. Eu acredito que não volta, né, a questão de... A tecnologia, né, ela veio justamente para ficar, e graças à tecnologia estamos aqui, você em Piauí, eu estou aqui em São Paulo, capital, né, e isso é sensacional. Agora, vamos supor, em termos educacionais, você acredita que possa melhorar ou não? O professor, ele, mais uma vez, ele está preparado para isso? O nosso aluno está preparado para isso? E tem uma frase, mais uma vez, eu gosto de citar suas frases aqui nesse livro. Opa! Ele fala assim, ó, o computador passou a ser um auxiliar no qual você investe tempo e dinheiro, ideias e conhecimento, na busca do conhecimento, valendo lembrar que o computador ele não é um equipamento inteligente com conteúdo, ele apenas nos auxilia a formatar melhor qualquer conteúdo, a organizar ideias e agilizar processos de pesquisa com diversas facilidades. Nesse sentido, o professor e o aluno, quem é que tem mais dificuldade nisso, professor Vicente? Quem tem mais dificuldade? Eu acredito que ainda o professor tem mais dificuldade, né? Okay. O professor ainda tem. Por quê? O professor, agora, ele tem que ser, o que nós chamamos agora, é um termo bem atual, o professor tem que ser um curador. Ele tem que selecionar recursos, né, desses milhares que existem, principalmente no celular, porque nós estamos fazendo, eu estou usando o computador, você também está no computador agora. Exatamente. Mas a gente pode fazer muito bem isso no celular, graças aos aplicativos. Então, o professor precisa ser um curador para saber selecionar qual o melhor recurso que ele vai indicar para os alunos e também qual que ele vai viabilizar para que a sua aula seja melhor compreendida, didaticamente falando, como é que ele vai ministrar essa aula com esse recurso. Então, o professor ainda precisa se tornar um curador. Acho que é aí que está a grande confusão. Porque quando a gente teve o momento crítico da pandemia, né, de fechar a escola e tudo, o professor ele ficou perdido
porque ele já tinha esse monte de recursos e ele não sabia lidar. Hoje ele tem um monte de recursos também e ele precisa ser esse curador. Então, acho que esse senso de curador, de curadoria, precisa ser desenvolvido no professor. O aluno, ele vai acompanhar o professor, porque é aquela velha história, nós, professores, somos referência. O aluno, nós, professores, não vamos deixar nunca de sermos referências para os nossos alunos, né? Não tem como. Então, o aluno, ele vai nos acompanhar e ele vai com mérito, com louvor, porque ele conhece o aplicativo que você vai falar para ele só não sabe para que serve. Cabe a nós utilizarmos ele dessa maneira, né? Ou da outra maneira. O professor saiu da zona de conforto, professor Vicente? Você acha que ele saiu? Totalmente. O professor, ele saiu da zona de conforto e tem professor que saiu mesmo da zona de conforto e, assim, totalmente. Ele ficou um tecnólogo, ele ficou, de certo modo, ele ficou muito fascinado com essas possibilidades, né? E eu penso que tem professor que preferiria que continuasse somente no ensino remoto. Olha aí, do que no presencial. Eu vejo a escola assim, porque agora, Ale, nós estamos numa outra transição, né? Nós estamos na transição do retorno no presencial. Exatamente. Está polêmico isso, aqui no Piauí, a secretaria está discutindo isso, inclusive eu vou ter uma conversa com a secretária da Educação aqui no podcast, depois eu vou divulgar para vocês, e ela vai falar justamente sobre esse retorno das aulas, porque está confuso. Tem aluno que está preferindo ficar em casa no remoto, até porque está faltando um mês e pouco, 2 meses para acabarem as aulas, né? Então, é uma transição muito complicada. Eu vejo que as coisas estão exigindo demais até. O professor ele é um turbilhão, né? O professor vai ter que saber lidar com esse retorno também. Olha só, é bacana isso que você comenta, porque esse retornar, ele também vai exigir uma readaptação do professor em diversos aspectos, né? Inclusive, vamos colocar aqui, pessoais, técnicos, didáticos, metodológicos. E tem um item aqui que também você comenta no livro que me chama muita atenção, né? Grande parte da responsabilidade sobre o ato de ensinar ainda pesa e sempre pesará sobre a figura do professor. Não podemos deixar que se banalize os recursos tecnológicos, mas também não precisamos exaltá-los, né, ao extremo. Em educação, a palavra de ordem é a contextualização. Olha, eu vou te falar, cada vez que eu leio as suas palavras aqui, mais eu me orgulho de você fazer parte do livro, Vicente. Obrigado, Ale. Obrigado. Então, porque, na verdade, é uma concepção, né? É uma concepção que a gente desenvolve. Claro. E isso são anos dedicados a esse tipo de trabalho, né? O trabalho de formação do professor em tecnologia, com o uso de tecnologia, só que a gente tinha uma zona de conforto muito grande. O professor estava muito habituado à aula presencial, não tinha nem EAD. Nessa época, o EAD, na época do que nós escrevemos no livro, o EAD estava começando a crescer, né? Estava crescendo. Isso. Eu acho que era isso. Então, a visão, ela está num crescente, né? Que bom que você conseguiu notar aí esses detalhes da minha fala. Não, é bacana, sim, é tudo muito coerente. Quando eu vejo o livro, é engraçado, é importante eu falar isso para todos que nos assistem, também que nos ouvem pelo podcast, que justamente quando eu vejo o livro e o capítulo do professor Vicente, lá atrás ele já começava a identificar a tecnologia. Olha, nós vamos utilizar a tecnologia. Olha, a tecnologia veio para ficar. E ele já falava isso há um bom tempo. Isso era sensacional. E aí, justamente, eu acabei organizando esse livro e o professor Vicente foi um grande convidado e eu escolho a dedo quem vai fazer parte do meu livro e o professor Vicente ele fez. E, além disso, além dele escrever da questão tecnológica, ele abordou a questão escolar também, que justamente está no capítulo 9 desse nosso livro, né? E o que você tem a falar um pouquinho sobre essa educação escolar
professor Vicente, junto com a tecnologia? O que você tem visto aí pelas suas visitas aí no Brasil nas escolas? Olha, eu acho que a gente precisa escrever uma atualização desse livro, primeiro. Boa. A gente precisa fazer isso, né? Por quê? Aconteceram muitas coisas nesse meio tempo aí, né? Do período que nós publicamos esse livro, que ficou, assim, eu achei que foi um trabalho super interessante. E eu acho que agora a nossa preocupação, o que a gente precisa pensar realmente, daqui para frente, a mudança, que não vai, a escola não vai ser como antes, né? Ela não pode ser mais como antes. A escola mudou totalmente, completamente. A gente já falava de mudança no perfil do professor há muito tempo, né? E agora, além do mais, depois da pandemia, a escola se tornou outra, o perfil do professor é outro. Mas por que não pode ser igual antes, professor Vicente? Qual que é a sua teoria, o seu estudo sobre isso? Realmente, ser igual não vai ser mais. Mas o que ela não pode ser igual, mas em que sentido? Porque a tecnologia ela está incorporada agora na escola. Então, ela é um caminho sem volta. Então, tanto que as escolas estão preocupadas em manter o ambiente virtual ativo e o ensino presencial. Certo. E aí o que eu vejo, né? Aí é uma visão, né? Eu acredito que o aluno vai deixar de frequentar presencial e ele vai fazer atividades online. Ok. Mas uma parte. A outra parte vai preferir o presencial e vai deixar as online. Então, a escola vai ter que saber lidar com esse momento. O que ela vai considerar mais? A porcentagem de atividades que o aluno resolveu no ambiente virtual da escola ou no que ele está frequentando presencialmente? Porque isso vai ser, eu acredito, eu estou vendo como um dilema da escola agora. Como é que ela vai tocar, né? Eu tenho até ideias de como é que a escola pode tocar dessa maneira. Certo. Você Mas nem toda escola está preparada. Assunto. Você é experiente nesse assunto. Então, mas como é que a escola vai lidar com isso? Como é que o gestor vai pensar? Pô, eu tenho que atender professores e alunos presencial, e tem aluno e professor que vai querer colocar mais material no virtual. Ok. Né? Então, como é que ele vai computar isso? Aí que começa eu acho que é um resquício da pandemia que a gente vai ter que lidar para a escola voltar e se reconfigurar. Agora, é óbvio, né? A escola não pode ser mais a mesma, porque a tecnologia já está incorporada. Então, eu lembro que há 12 anos atrás eu trabalhava em um colégio grande de São Paulo, em outro também, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes colégios. Claro. E esse colégio, ele barrava a senha do Wi-Fi para os alunos e para os professores. Hoje não pode, não existe mais isso. Você não pode barrar. E a preocupação, antes, você lembra? Na faculdade a gente fazia isso. Exato. O aluno chegava, a gente tinha que recolher o celular do sujeito, né? E tinha escola também no ensino médio, ensino fundamental, que ele tinha um escaninho para você colocar o celular, para ele não usar na hora da aula. Mas como é que você vai fazer isso? O professor ele pode mencionar na aula dele hoje, presencial, a atividade que ele colocou no online. Então, ele vai ter que liberar o celular. Então, como que é esse gerenciamento? Como que é essa gestão? Como que nós vamos realizar e lidar com isso? Essa é a nova escola que eu estou vendo. Entendi. Inclusive, mais uma vez, no subcapítulo 9.9, interesse dos alunos. Você comentou o seguinte, olha só que importante isso, hein? Cativar os alunos é um grande desafio em nossa profissão. O interesse deve ser grande, não somente por parte dos alunos, mas também por parte dos professores. Você acredita que ainda essa é um bom segmento? Você acha que o professor, justamente, ele precisa realmente se motivar, o aluno também, mas você acha que vai mudar isso quando retornar, professor Vicente? O que você acha? Então, Ale, a gente precisa cativar os alunos, você sabe bem disso, você tem anos de janela também. A gente sabe quando a nossa aula foi boa, quando você conseguiu atingir, a gente sabe quando a aula foi uma porcaria. Então, veja, agora, mais do que nunca, o professor ele tem que deixar de ser o que nós chamávamos de tradicional. Não dá mais. Então, cativar o aluno hoje
é ele conciliar recursos tecnológicos e o ensino presencial. Me preocupa um pouco isso, porque tem professores que iniciaram a carreira docente agora na pandemia. Mas por quê? Porque ele tinha traquejo tecnológico. Ele não tinha traquejo presencial de sala de aula. Como é que eles vão voltar para a sala de aula? Porque nós sabemos bem que aquele professor iniciante, ele ainda precisa tatear para reconhecer a sala de aula, como é que ele vai tocar a aula dele. Então, isso é bastante preocupante, porque ele não teve esse momento. No tecnológico, ele conseguiu, porque ele tem o dinamismo para usar aplicativos, ele toca. Agora, no presencial, como é que ele vai lidar com uma questão que vai acontecer ali no presencial? Como é que ele vai lidar com o trabalho em grupo ali? Então, na tecnologia, você tem ali o trabalho, o ensino híbrido, os trabalhos em grupo, enfim, tem todo grupos dinâmicos, enfim, tudo isso facilita no online, mas no presencial, você tem que ter esse traquejo. Então, isso uma questão também, é mais uma questão a ser pensada. Você acha que vai ter professor que vai dar uma patinada na hora de voltar no presencial? Você acha que ele vai patinar um pouquinho? Então, eu acredito que sim, porque ou a escola ela volta para o presencial definitivo, eu acho que ela volta, sem dúvida, mas ela não vai poder abandonar o virtual. Ela não pode, porque o virtual facilita muita coisa. Se o professor abandonar ou a escola abandonar o virtual, ela está retrocedendo. Ela vai estar retrocedendo, porque o aluno ele vai continuar navegando, ele vai continuar pesquisando, e o professor também. Então, vai ficar uma coisa desprendida da escola, né? Mas vai ser uma dinâmica meio delicada, porque o professor ele vai continuar no mundo virtual, quer dizer, ele está abrindo mão de tanto recurso, tanto progresso que ele deu. É a mesma coisa, você é um piloto de Fórmula 1, mas, de repente, você vai voltar a correr de motores 1.000 cilindradas, né? Vai de Flintstones, vamos colocar de Flintstones ali. Pronto, então, exatamente. É como diz até a Rita Lee recentemente. Ela falou que nós estávamos... eu vou fazer um apanhado aqui. Ela falou o seguinte, nós estávamos como Jetsons e voltamos para os Flintstones. Isso na questão política. Na questão da escola também. Nós estávamos nos Flintstones, fomos até os Jetsons e agora vamos voltar para Flintstones? Né? Não dá mais voltar para Bedrock mais. Não dá. Então, não é Bedrock. Não é do meu tempo esse desenho, mas eu lembrei do nome aqui. Tá certo, olha lá. Então não dá, né, Lê? Não dá. É legal o que você falou pelo seguinte, eu acredito também que a tecnologia ela veio para ficar e essa retomada na questão presencial ela vai ser de extrema importância para ambos, seja para o professor, seja para o aluno, seja no ambiente, no contexto geral. Uma vez que o professor ele pode e ele até deve utilizar também desses recursos tecnológicos para facilitar o meio acadêmico. E tem uma parte aqui bacana no seu livro que fala assim, qual o sentido da educação escolar? Qual que é o sentido? E eu acredito que aí a tecnologia ela entra de uma forma muito dinâmica. Você acredita que isso possa ajudar? Eu estou vendo aqui no item 9.10 do livro que o professor Vicente participou justamente no Manual de Educação e de Ensino. Você acredita que isso, então, pode ajudar, professor? Então, veja, eu acho o seguinte, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela, antes de pandemia, né? Ao mesmo tempo que ela aproximava, ela segregava grupos. Né? Então, nós temos aquele grupo que se identifica, tem uma identidade muito forte nas redes sociais, na mídia em geral, né? Uma presença, né? Uma presença nas redes, mas presencialmente ele era uma pessoa, um aluno, por exemplo, estático, pouco participativo e tudo mais. Hoje, o aluno, o perfil que ele desenvolveu no mundo virtual, ele também levou para o ensino remoto. Ou seja,
né? Isso é um reflexo da sociedade. Então, quando a gente fala o sentido da educação escolar, todos temos que passar pela escolarização, né? E para quê? Né? Para que a sociedade cresça, se fortaleça e que ela receba, né, profissionais, enfim, né, trabalhe uma série de questões aí para o sujeito ser um cidadão e tudo mais. Claro. Então, o professor, tem até um trecho que até aqui no próprio livro, Ale, ele está falando assim: ser professor é, acima de tudo, ser humano o suficiente para compreender as dificuldades próprias e inerentes ao ser racional. É a mesma coisa, nós vamos ter que pensar nisso agora, né? Não adianta o professor agora acreditar, né, que podemos abandonar esse aluno com dificuldade e que colocar no virtual isso vai suprir necessidades. Porque senão você vai formar um aluno autômato, né, um robô. Você falava, olha, você não tem dúvida aqui? Vai lá no virtual, tira a dúvida lá. O aluno pode ter mais liberdade lá no virtual. E ele pode se expressar pouco no presencial. Mas como é que o professor tem que lidar disso? Aí vem o professor que tem que ser curador, o professor que tem que ser realmente um profissional da educação, estudioso, né? É um professor que tem que ser pesquisador, ele tem que continuar. O perfil do professor, ele está tendo um reforço agora. Eu acho que se Paulo Freire estivesse agora, ele ia ter que se preocupar com o reforço que ele daria também, né, em tudo que ele nos deixou do legado dele. Então, veja, como é que o perfil do professor vai enriquecer? É com justamente o professor sendo humano o suficiente para compreender as dificuldades próprias e dos alunos, né? Que é inerente, né, ao ser humano. E tem uma palavra sua aqui que fala assim: ser um profissional docente é ter uma profissão de vida que nos engrandece, acima do que a nossa compreensão nos permite. Isso é fantástico, né? Isso aqui é muito bacana. Nossa, Vicente, muito, muito legal, assim, o que mais, assim, você tem para nos falar sobre essa questão da educação, sobre esse retorno, então? Porque justamente muitos terão essa dificuldade, né? Qual que é a sua dica para que a pessoa o professor e o aluno, também, quando eles retornarem, falam, bom, esse é o caminho que o professor Vicente justamente disse que pode realmente nos ajudar nessa nossa trajetória? Bom, olha, eu acredito que no retorno é isso. O professor ele tem que voltar muito mais humano, né? Ele tem que se preocupar em não esquecer todos os aplicativos, todas as facilidades que o mundo remoto permitiu que ele conhecesse, os cursos que ele frequentou. Tem muito professor que fez várias certificações da Microsoft, do Google, né? Então, as empresas aí, das plataformas educacionais, principalmente a Microsoft e o Google, eles certificaram muitos profissionais. Agora é hora de validar essa certificação, né? Que ele conciliar o presencial com esse remoto, né? Eu não vou dizer virtual só, mas é o remoto, porque o remoto não vai deixar de existir mais, né? Ele vai ter que, a escola não pode deixar. E é aquilo que eu te falei, se a escola deixar, ela vai retroceder muito. Ela não pode abandonar, fechar o Google, fechar a plataforma Teams lá, né, da Microsoft, e realmente só pensar no presencial. Porque tem aluno que vai se dar melhor conciliando os dois recursos. Então, a escola é uma preocupação. E eu vejo que é um futuro, né, como você até disse, o futuro é além do que esperávamos. Eu acho que é além. Porque eu não tenho essa resposta, nem você tem. Nós sabemos o que nós temos que buscar, o que estudar, mas nós não sabemos ainda, né, o que esse futuro nos espera. É muito recente. Então, é um baque, né? Nós saímos para a pandemia, fomos para o remoto, agora estamos voltando para o presencial. Isso foi uma lacuna, né? E o professor, né, você perguntou, né, o professor está preparado para essa tecnologia? Eu acredito que agora podemos dizer que sim. Podemos dizer que o professor está preparado, sim. O professor comprou celular de última geração, ele tem computador em casa. Lembra que antes, um dos problemas que a gente tinha, até na faculdade, a gente teve esse problema, porque tinha disciplinas que eram online. E o aluno ele deixava para fazer depois, ele não fazia. Porque ele falava, eu não tenho como acessar,
não rodava o aplicativo no celular. Hoje, não. Todo aplicativo, toda plataforma roda em celular. Né? Nós tínhamos então, as lousas tecnológicas, você lembra? A lousa tecnológica. Caneta, era uma caneta que tinha que colocar bateria ou pilha, e aí era bacana, né? Pois é, então. Só que agora essa lousa, né, ela pode ser substituída, né? Ela pode continuar, mas ela tem que ser mais utilizada, porque a lousa tecnológica, ela ficava abandonada nas escolas, né? Nossa, a escola pagava uma grana, né? Era um investimento muito pesado da escola e o professor não usava. Então, se ele usar todas as lousas que ele encontrar nas escolas, ele já vai estar fazendo valer o que ele aprendeu na pandemia. E se a escola mantiver o ensino remoto nas plataformas, ela vai estar realmente indo ao caminho dos Jetsons. Né? Eu acredito que é isso que nos espera. E é isso aí, pessoal. Então, Papo em Quatro Estilos, hoje com o professor, com o especialista, com o mestre Vicente Cândido, um grande amigo. Como eu disse, de anos, né? Trabalhamos em universidade, numa das maiores universidades aqui do Brasil, e justamente tive, né, vou falar por mim, tive o grande prazer e a honra de trabalhar com ele, escrevemos o capítulo do livro juntos, enfim, e a gente está aqui justamente para bater um papo, para melhorar o fator, seja do professor, do aluno, dentro do âmbito educacional. Professor Vicente, meu amigo, eu só tenho a te agradecer por tudo que você comentou, pela sua experiência profissional. Queria que você desse uma última palavra para quem aqui nos assiste e também nos ouve pelo podcast. Muito bem, Ale. Bom, primeiro eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando com você, né? Na época éramos apenas mestres, né? E hoje você é doutor e tudo mais. Isso é muito legal. É um orgulho, né, ter um amigo assim. Você sempre foi estudioso. Então, estou muito feliz em participar e dizer o seguinte, que... Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem? Super bem, super bem. É o seguinte, que eu acredito que a tecnologia é um caminho sem volta, como eu disse, né? Vamos continuar com o nosso trabalho pesado aqui de professor, aí, tecnologia, espalhando isso. Espero que a gente escreva realmente um novo capítulo de um novo livro. Vamos pensar nisso aí. Né? Já tem muito repertório para a gente fazer um outro livro. A gente pode falar disso depois, tá? Bacana. Eu queria divulgar aqui, né, que eu tenho o meu canal no Instagram, que é o @VicenteCândido2, né? Então, lá eu tenho meu perfil profissional, as palestras que eu realizo, dicas, né? E divulgar também a Rádio Interativa Web, né? É uma rádio, a Interativa Rádio Web é uma rádio aqui da cidade de Inhuma, onde eu sou o editor-chefe. Então, todas as publicações, as entrevistas, né, estão lá também, que é o interativaradioweb.com, e lá a gente pode realmente falar também, vocês podem deixar comentários, tem uma entrevista que eu fiz com você que ficou maravilhosa, e eu acho que é isso, Ale, nós estamos aí nas redes sociais, aí, eu acho que vale a pena continuar o nosso trabalho. Vale a pena, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo também o link a página, a rede social do professor Vicente, depois você entra lá, clica também, página bem bacana, vale a pena, e também aqui no canal Alexandre Urbino Oficial, não esquece que tem o Papo em Quatro Estilos, com também mais convidados aí que eu gosto demais, que são escolhidos a dedo, né? E também, olha só, pessoal, toda segunda tem um canal, aliás, tem uma página específica que fala sobre musculação e natação, tá bom? Então, você, por favor, não perca, dê um pulinho lá, curte já esse bate-papo, que para mim foi muito bacana, eu não sei para o professor Vicente, mas para mim foi muito bacana, e é isso aí, a gente se vê no próximo Papo em Quatro Estilos. Um forte abraço a todos, muitíssimo obrigado, professor Vicente, meu amigo, muito obrigado, e a gente se vê na próxima. Valeu, Ale, estamos juntos, hein? Um abração. Abraço, até a próxima. Valeu.